Setor 1, Congregação Polo, presidente de bandeira. Coordenador, pastor Albino de Araújo. Setor 2, Igapó. Coordenador, pastor Geraldo Erasmo dos Santos. Setor 3, Congregação Polo, Solidade 2. Coordenador, pastor José Ribeiro da Costa. Setor 4, Congregação Polo, Cidade da Esperança. Coordenador, pastor Marcos de Souza Sobrinho. Setor 5, Candelária. Coordenador, pastor Eliezer de Souza. Setor 6, Lagoa Seca. Coordenador, pastor Manassés Soares Dias. Setor 7, de Sete Rosado. Coordenador, pastor José Arimaldo Fernandes da Silva. Setor 8, Congregação Polo, Pirangi. Pastor Arnon Lima de Santana Júnior. Setor 9, Congregação Polo, Felipe Camarão 1. Coordenador, evangelista Josafá Soares Pimentel. Setor 10, Congregação Polo, Santarém Bairro. Coordenador, evangelista Luiz Antônio dos Santos. A quem peço para ficar em pé. Está ali, pastor Luiz Antônio dos Santos, que já vem há muito tempo dirigindo congregação, e louva a Deus pelo seu trabalho prestado aqui. A partir deste ano, pastor Luiz estará como coordenador de setor, desta feita no setor 10, tendo como congregação Polo Santarém Bairro. Muito obrigado, pastor Luiz. Setor 11, Congregação Polo Gramoré 1. Coordenador, pastor Lenay Moreira Silva. Setor 12, Amarante 1, Congregação Polo. Coordenador, pastor Francisco das Chagas Estevão de Andrade. Setor 13, Congregação Polo Potengi. Coordenador, pastor João Batista Cardoso. Setor 14, Congregação Polo Nova Natal. Coordenador, pastor André Luiz do Nascimento Feitosa. Setor 15, Congregação Polo Rocas. Coordenador, evangelista Francisco Aldísio Azevedo Lopes. Setor 16, Congregação Polo, Cidade Satélite. Coordenador, evangelista Abel Moreno das Chagas Filho. Setor 17, Congregação Polo, Nazaré 1. Coordenador, pastor Diógenes Lopes da Silva. Setor 18, Congregação Polo Redinha. Coordenador, evangelista Arijantone da Costa. Setor 19, Congregação Polo, Conjunto Santarém. Coordenador, pastor Cleber Bandeira Cavalcante. Setor 20, Congregação Polo, Cidade Praia. Coordenador, evangelista Moisés Guedes de Paula. Setor 21, Congregação Polo, Parque dos Coqueiros. Coordenador, evangelista Marconde Souza de Araújo. Setor 22, Congregação Polo, Planalto. Coordenador, pastor Joaci Marcos de Castro Varela. Setor 23, Congregação Polo, Neópolis. Coordenador, evangelista Luiz Gonzaga de Araújo Júnior. Setor 24, Congregação Polo, Ebenezer. Coordenador, evangelista José Nildo Rocha. Setor 25, Congregação Polo, Parte dos Eucaliptos. Coordenador, pastor Oaldo Raimundo Dantas. Setor 26, Guarapes. Coordenador, evangelista Manuel Nunes de Oliveira. Irmão Manuel Nunes, por favor, fique em pé. É um cordeiro. E no nome não tem cordeiro não, né? Ah, é? Tá certo, muito bem. Aqui o evangelista. Fique em pé, cordeiro, novamente. Já é bem conhecido aqui, mas fique em pé novamente. Isso, muito bem. Irmãos, já é um homem devidamente qualificado, a exemplo de outros tantos que nós temos aqui também, certo? Que numa vacância a gente pode alcançar outros que nós temos também, mas chegou o momento dele nos ajudar nessa grande tarefa.
e graças a Deus pela sua disposição em bem servir a obra de Deus. Deus te abençoe, pastor Cordeiro. Setor 26, é verdade. Setor 27, Congregação Polo Igapó 2, Evangelista Cícero Floriano dos Santos. Setor 28, Congregação Polo Amarante 2, Evangelista Manuel Zenilson Gabriel. Setor 29, Congregação Polo Beto Fagé, Evangelista Coordenador Paulo Roberto de Souza. Setor 30, Congregação Polo Vale Dourado 1, Coordenador Evangelista Teógeno da Silva Pérez. Setor 31, Congregação Polo Nazaré 2, Coordenador Pastor Samuel Renovato de Lima. Setor 32, Congregação Polo Santa Catarina 1, Coordenador Evangelista José Américo Matias de Souza. Setor 33, Congregação Polo Jardim de Deus, Coordenador Evangelista Francisco das Chagas de Canindé. Setor 34, Congregação Polo Boa Sorte 1, Coordenador Evangelista Nelson Pereira Câmara. É novo também. Fique em pé, Evangelista Nelson, onde está? Pronto. Está aqui o servo do Senhor. E irmãos, entre tantos outros qualificados também, nós sabemos disto, nós decidimos, pelo nosso companheiro Nelson, que graças a Deus, a exemplo de tantos aqui, tem se desenvolvido, tem se interessado, tem se dedicado ao seu ministério com a sua família, e louva a Deus pelo seu trabalho, Nelson. Creio que vai ser uma experiência nova, mas que vale a pena, porque o Senhor é conosco, o Senhor peleja por nós. Deus te abençoe grandemente. Setor 35, Congregação Polo de Pajuçara Sítio, Coordenador Evangelista Rivaldo Felipe de Souza. Setor 36, Congregação Polo Boa Esperança, Coordenador Evangelista Leônidas Salustino da Silva. Setor 37, Congregação Polo Nova Aliança, Coordenador Evangelista Antônio do Carmo Júnior. Setor 38, Congregação Polo Bela Vista 1, Coordenador Evangelista Milton Campos de Medeiros. Setor 39, Congregação Polo Cidade das Flores, Coordenador Pastor Moisés Soares da Câmara. Setor 40, Congregação Polo Nova Descoberta, Coordenador Evangelista Orivaldo Ferreira da Silva. Setor 41, Congregação Polo Quintas, Coordenador Evangelista Valdir Antônio Alves Lima, que eu tenho dito que é um milagre de Deus. Cadê ele? Onde está? Fique. Pronto, pastor Valdir. Esse homem passou pelo vale mais profundo da morte, mas Deus poupou a sua vida. Aleluia, um milagre de Deus. E o setor 42, Congregação Polo Pajuçara 1, Coordenador Pastor José Wilson Barbosa. De sorte, meus companheiros, que aqui está a lista com 42 setores, 42 congregações polos e 42 coordenadores para este ano 2022. Glória a Jesus. Quem agradece a Deus por isso? Aleluia. Glórias a Deus. E agora, meus irmãos, nós convidamos os nossos dois secretários, pastor Rubio, pastor Joaci Varela. Aliás, são todos dois Varela, né? Eles vão fazer a leitura dos dirigentes das nossas congregações para este ano 2022. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, querido. Meus queridos irmãos, antes da leitura do aviso das congregações, vamos repetir inclusive o nome dos coordenadores, mas o enfoque dos dirigentes de congregação. Habitualmente, nesse dia, ou pelo menos na posse dos coordenadores, na posse coletiva, nós distribuímos o plano de atividades, que o ano passado foi somente virtual, foi em PDF, não é?
mas esse ano será também físico, além daquele que vamos distribuir em PDF, que inclusive já está pronto, eu já vou disponibilizar para vocês logo mais. Mas o plano de atividades físico, ele não teve como ficar pronto hoje devido a um problema nas máquinas ali na gráfica. Problema de uma válvula e não conseguiu resolver hoje, estão tentando ainda. Então, eu tinha esperança de que se hoje ou sexta-feira pudesse entregar, vocês vão ter uma paciênciazinha, mas na segunda-feira, se Deus quiser, já estará disponível. Tá bom? No final, os irmãos receberão, os coordenadores, um envelopezinho, onde tem distribuído os contatos e os nomes de todos os dirigentes de congregação. Se houver qualquer discrepância, qualquer dificuldade, não se apavore. Para tudo tem jeito, tá bom? Nós vamos então à leitura do rodízio. Sim, o pastor Marcos me lembra que é algo importante. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo a leitura do rodízio já no mês de janeiro e, portanto, as posses também vão acontecer quase imediatamente. Os irmãos só terão, os coordenadores de setor, só terão como despedida, possível de despedida, o domingo próximo. Tá certo? Porque a partir da segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, estaremos já estabelecendo as posses. Tá bom? A fim de que... Não, as datas já podem ser disponibilizadas. Hoje vocês não vão receber ela em papel, mas ela já está pronta e a gente disponibiliza nos grupos ou individualmente para vocês, tá bom? E na sexta-feira, sim, aí a entrega fisicamente também, caso queiram. Então essas datas só se programe de 10 a 13, 10, 11, 12 e 13, de segunda a quinta, os irmãos estarão com essa agenda prévia, tá bom? Mas daqui a pouco vão saber qual é o seu dia. Então, se desejarem fazer a festa de despedida, vocês estão bem apertadinhos, vão fazer já agora no domingo, a não ser quem tenha recebido alguma revelação e já sabia antes, e já fez, né? Muito bem, vamos à leitura do rodízio. Setor 1, Congregação Polo Presidente Bandeira, coordenador, pastor Albino de Araújo. Cidade Alta, presbítero Ítalo Emanuel Ferreira de Souza. Nova Galileia, evangelista Luzenildo Rocha da Silva. Novo Viver, presbítero Alisson Pereira da Silva. Passo da Pátria, presbítero Frank Williams Azevedo Câmara. Rosa de Saron, presbítero Josemário de Medeiros Braulio. Setor 2, Congregação Polo Igapó, pastor Geraldo Erasmo dos Santos. Congregação Aldeia de Betânia, presbítero Josenilson Ferreira da Silva. Heróis da Fé, presbítero Alessandro Pegado de Araújo. Peniel, presbítero José Ailton Moreira. Vale da Bênção, presbítero Clécio de Souza Góes. Setor 3, Congregação Polo Solidade 2, coordenador, pastor José Ribeiro da Costa. Congregações Betsaída, presbítero Dimas dos Reis de Freitas, El Shaddai, presbítero Cláudio Edmar Francisco do Nascimento, Galileia, presbítero Antônio Tássio de Souza, Gilgal, evangelista Renato Tavares Filho, Monte Sinai, presbítero Nailson Moraes de Souza e Porta Formosa, presbítero Janilson Luiz Bezerra. Setor de número 4, Congregação Polo Cidade da Esperança, coordenador, pastor Marcos de Souza Sobrinho. Congregação de Betesda, presbítero José Ivan Silva. Cidade Nova 1, evangelista Adailton Ribeiro. Cidade Nova 2, presbítero Edson Francisco de Araújo. Jardim América, presbítero Alain Jefferson dos Santos. Jardim do Senhor, presbítero Alisson Cassiano Rodrigues. Monte do Senhor, presbítero Manuel Nascimento de Melo. Setor 5, Congregação Polo Candelária, coordenador, pastor Eliezer de Souza. Congregações Fonte de Vida, presbítero Carlos Henrique da Fonseca Campos.
Mirassol, evangelista João Maria Leite da Fonseca. Nova Cidade, evangelista Eric César Gomes. Setor de número 6, Congregação Polo Lagoa Seca. Coordenador, pastor Manassés Soares Dias. Congregação de Barro Vermelho, evangelista Jailton Lopes dos Santos. Morro Branco, presbítero José Nilson Alcântara. Novo Alvorecer, presbítero Cláudio Rafael Diniz Ramos. Tirol, evangelista Charles Pinheiro de Souza. Setor 7, Congregação Polo de Séptimo Rosado. Coordenador, pastor José Arimaldo Fernandes da Silva. Congregações: Fonte de Refrigério, presbítero Elias Trajano de Moraes. Nascidos em Cristo, presbítero Josemar Souza de Lima. Nova Vida, presbítero Iranildo José da Silva Costa. Novo Horizonte, presbítero Josenildo França da Silva. Setor de número 8, Congregação Polo Pirangi. Coordenador, pastor Arnon Lima de Santana Júnior. Congregações Jardim das Acácias, presbítero João Filomeno Silva Filho. Congregação de Monte Belo, ela teve uma fusão, os irmãos vão congregar na congregação Monte Gerizim. Monte Gerizim, presbítero José Nilton Barbosa da Silva. Nova Parnamirim, presbítero William Bezerra de Souza. Portal do Jiqui, presbítero Luciano Moura de Castro. Vale do Renovo, presbítero Eliabe César Dantas da Silva. E a subportal da Salvação, também houve uma fusão, ela vai estar ajudando Portal do Jiqui também. Setor número 9, Congregação Polo Felipe Camarão. Coordenador, evangelista Jeosafá Soares Pimentel. Congregações Boa Semente, presbítero José Aureliano Alves. Nação Santa, presbítero João Maria de Souza. Novo Rumo, presbítero Erivanildo Martins da Silva. O Bom Samaritano, presbítero Antônio Gerson de Lima. Poço de Jacó, presbítero Rosivan Rocha Rafael. Setor de número 10, Congregação Paulo Santarém Bairro. Coordenador, evangelista Luiz Antônio dos Santos. Congregações Fronteira, presbítero Isaac Alves de Souza. Gileade, presbítero Marcos Antônio Isidro da Silva. Vale Dourado 2, presbítero Adalberto Braz dos Santos. Setor número 11, Congregação Polo Gramoré. Coordenador, pastor Elianai Moreira Silva. Congregações Gramoré 2, presbítero Ronaldo Camilo da Silva. Lagoa Azul, presbítero Geraldo Felipe Bernardo. Porta da Esperança, diácono Gleidson Pereira do Nascimento. Setor de número 12, Congregação Paulo Amarante 1. Coordenador, pastor Francisco das Chagas Estevão de Andrade. Congregações Barreiros, evangelista José Vanderlei de Souza. Nova Floresta, presbítero Francisco Canindé de Macedo Filho. Novo Amarante, evangelista Edinaldo Dantas da Silva. Prolar, presbítero João Milton da Fonseca Júnior. Promessa, presbítero Eber Diniz da Silva. Rego Muleiro, presbítero Martim Fernandes da Silva. E Vale de Acó, presbítero Evandro da Silva Torres. Setor número 13, Congregação Polo Potengi. Coordenador, pastor João Batista Cardoso. As congregações Alvorada, evangelista Marcelo Vieira de Souza. Brilho Celeste, presbítero Marcelo Fernandes da Costa. Estrela da Manhã, presbítero Sebastião Ribeiro Duarte. Niterói, presbítero Roberto Carlos da Silva. Rio Jordão, diácono Janilson Lima dos Santos. Setor de número 14, Congregação Polo Nova Natal. Coordenador, pastor André Luiz do Nascimento Feitosa. Congregações Efraim, presbítero Raimundo Nonato da Silva. Fonte das Águas
Águas Vivas, presbítero Damião Barbosa Teixeira. Fonte de Luz, presbítero Djavan Xavier de Oliveira. Jardim das Oliveiras, evangelista Gilson Martins das Chagas. Nova Natal 2, evangelista Vladimir Santos de Freitas. E Vale de Ajalon, presbítero Alzamir Maurício de Freitas. Setor número 15, Congregação Paulo Rocas, coordenador evangelista Francisco Aldísio Azevedo Lopes. Congregações Bet Shalom, presbítero Reginaldo de Medeiros Batista. Farol 1, presbítero Samuel Rodrigues Viana. Farol 2, presbítero Salatiel Jerônimo Olegário. Liberdade, presbítero Geraldo Gonçalo dos Santos. Mãe Luísa, evangelista Hélio Teodósio de Melo. Petrópolis. E Petrópolis, presbítero Misael de Melo Lira. Setor de número 16, Congregação Polo, Cidade Satélite, coordenador evangelista Abel Moreno das Chagas Filho. Congregações, Conjunto dos Bancários, evangelista Josadac Bernardino de Oliveira. Lírio das Serras, presbítero Watson de Medeiros de Souza. Parque do Horto, evangelista Sérgio Domingos da Silva. Pitimbu, presbítero Severino do Ramo Gomes da Costa. Semente da Fé, presbítero Nailton Rodrigues do Nascimento. Setor número 17, Congregação Polo Nazaré 1, coordenador pastor Diógenes Lopes da Silva. Congregações, Capitão Mor Gouveia, presbítero Adriano Medeiros do Carmo. Emanuel, presbítero João Batista de Oliveira e Silva. Pastor Nelson Bezerril, evangelista Adriano Silva Freire. Tanque de Siloé, diácono Elias Celestino da Silva. Setor de número 18, Congregação Paulo Redinha, coordenador evangelista Arijan Tony da Costa. Congregações, Jardim das Flores, evangelista Luiz Augusto Alves. Jeramiel, presbítero Elinaldo Ferreira da Silva. Nova Redinha, evangelista Antônio Nunes Xavier Filho. Redinha Nova, presbítero Antônio Fernandes de Oliveira. Vida Abundante, diácono Gessé Otávio de Paiva. Vilagem das Dunas, presbítero Leandro Eber da Silva Santos. E Sub Vila Verde, presbítero Gilberto Bezerra da Silva. Setor número 19, Congregação Paulo Conjunto Santarém, coordenador pastor Cleibe Bandeira Cavalcante. Congregações Dom Pedro I, evangelista Edjalma Mendes da Silva. Efrata, presbítero Eliezer Augusto da Silva. Esmon, presbítero Abraão Rodrigues de Souza. Monte das Oliveiras, evangelista Moacir Nóbrega da Silva. Nova República, evangelista José Carlos Barreto de Freitas. Parque Floresta, presbítero Geazi Inácio dos Santos. Setor de número 20, Congregação Polo Cidade Praia, coordenador evangelista Moisés Guedes de Paula. Congregações Alvorecer, presbítero José de Arimateia de Oliveira. Cidade Santa, presbítero José Pedro Filho. Jardim Progresso, presbítero Francisco Reginer Barros Dantas. Jardim Progresso 2, presbítero Gilberto Francisco do Nascimento. Nova Esperança, presbítero Luiz Roberto de Moura. E sob Novo Amanhecer, presbítero Saletino Lourenço. Setor número 21, Congregação Polo Parque dos Coqueiros, coordenador evangelista Marcondes Souza de Araújo. Congregações Atalaia de Cristo, presbítero José Gomes da Silva. Vila Paraíso, diácono Gilvan de Souza Santos. Fonte de Esperança, presbítero Carlos Augusto da Silva. Rei dos Reis, evangelista José Josêmio da Silva. Setor de número 22, Congregação Paulo Planalto 1, coordenador pastor Joacir Marcos de Castro Varela. Congregações Jardim do Éden, presbítero Adilson Lima da Silva. Monte Hebron,
presbítero José Luiz da Costa. Monte Hermon, evangelista Márcio Souza de Oliveira. Monte Sião, presbítero José Carlos de Alcântara. E Portal do Alvorecer, presbítero Renato José da Silva. Setor número 23, Congregação Polo Neópolis, coordenador evangelista Luiz Gonzaga de Araújo Júnior. Congregações Boa Vista, pastor Aldilar Barbosa Gomes. Capim Macio, evangelista Elesbão Torres Neto. Conjunto Ponta Negra, presbítero Josenil Barbosa de Araújo Júnior. Morro do Careca, presbítero Bruno Vandercleison Alves Campos. Vila de Ponta Negra, evangelista Miguel Arcanjo Neto. Setor de número 24, Congregação Polo Ebenezer. Coordenador evangelista José Nildo Rocha. Congregações Aprisco das Ovelhas, presbítero Liênio Carlos Marques. Betel, presbítero Francisco de Assis Dantas. Chama Viva, presbítero Moisés Barbosa da Silva. Rio Potengi, presbítero Ronaldo Varela de Araújo. E a subcongregação Frutos da Fé, houve uma fusão com Rio Potengi e Mário Lira. Então os irmãos desta subcongregação estarão cooperando com essas outras duas congregações. Mário Lira 2. Setor número 25, Congregação Polo Parque dos Eucaliptos. Coordenador, pastor Aldo Raimundo Dantas. Congregações Cafarnaum, evangelista Francisco Varela de Souza Júnior. Cidade Verde, presbítero Roberto Nazareno dos Santos Gonçalves. Colina do Jiqui, presbítero Aldemares Rocha Dantas. Parque das Árvores, presbítero Ailton Carlos de Lima. Parque do Jiqui, presbítero Boaz Cavalcante Antunes. Setor de número 26, Congregação Polo Guarapes, coordenador evangelista Manuel Nunes de Oliveira. Congregações Canaã de Deus, presbítero Erinaldo Pereira da Silva. Esbom, presbítero Antônio de Moura Cruz. Nova Canaã, presbítero Renato da Silva Gugel. Vale dos Reis, presbítero Ismael Oliveira de Araújo. Subfonte do que clama, presbítero Aldenilson Albino das Neves. E a Subvale dos Santos, presbítero José Leonardo dos Santos. Setor número 27, Congregação Polo Igapó 2, coordenador evangelista Cícero Floriano dos Santos. Congregações Gion, presbítero Moisés Inácio Ferreira. Monte Oreb, presbítero João Robério Ribeiro. Panatês, presbítero Marivaldo Silva de Souza. Shalom, diácono Jeremias Monte Fernandes. Setor de número 28, Congregação Polo Amarante 2, coordenador evangelista Manuel Zenilson Gabriel. Congregações Golandim, presbítero Francisco Jâncio da Silva. Golandim 2, presbítero Jonatas Siqueira de Carvalho. Jardim Leblon, presbítero Marcelo Oliveira de Assis. E Monte Líbano, presbítero Eudes Batista da Silva. Setor número 29, Congregação Polo Betfagé, coordenador evangelista Paulo Roberto de Souza. Congregações Boas Novas do Planalto, evangelista Aldefran Carvalho Feitosa. Geração Eleita, presbítero Geraldo Magela de Albuquerque Júnior. Manancial de Bênçãos, evangelista Marcone de Assis Silva. Primícias de Cristo, evangelista José Salviano da Silva. Rocha da Salvação, presbítero Vanildo Calixto Soares. E a congregação de Siloé, doravante, será denominada Torre Forte de Siloé e estará sendo dirigida pelo evangelista Rodrigo Ranieri Vieira dos Santos, isto porque a congregação de Torre Forte, uma pujante congregação, porém com um prédio alugado muito próximo de uma congregação, um terreno muito bom, uma estrutura muito boa. E o pastor Paulo Roberto, analisando juntamente com o evangelista Rodrigo Ranieri e a diretoria da igreja, achou por bem fazer essa fusão que já foi planejada antes, mas agora chegou o momento. E como os irmãos de Torre Forte têm um amor pelo nome, então pediram Torre Forte de Siloé. Não é problema, né? Então eles estão fundindo lá e sendo uma coisa só. Que Deus abençoe.
Setor de número 30, Congregação Polo Vale Dourado 1. Coordenador Evangelista Teógile da Silva Pérez. Congregações Canaã, Presbítero José Aparecido de Araújo. Jerezi Norte, Evangelista Janassés José da Silva. Maranata, Presbítero Erivan Silvino da Silva. Bom Jardim, Presbítero José Luiz Domingos Teixeira. Setor número 31, Congregação Polo Nazaré 2. Coordenador, Pastor Samuel Renovato de Lima. Congregações Adonai, Evangelista Valnei Almeida de Oliveira. Bom Pastor, Presbítero Samuel Souza de Oliveira. Bom Pastor 2, Presbítero João Emílio Soares. Elohim, Presbítero Cleonício Ribeiro da Silva. Vida Nova, Presbítero Daniel Fernandes de Lima. Setor de número 32, Congregação Polo Santa Catarina 1. Coordenador Evangelista José Américo Matias de Souza. Congregações Porta das Ovelhas, Presbítero Welles Matias de Freitas. Renascer, Presbítero Manuel Wilson Siqueira. Santa Catarina 2, Evangelista Francisco Xavier da Silva. E Soledade 1, Evangelista Moisés Ferreira da Silva. Setor número 33, Congregação Polo Jardim de Deus. Coordenador Evangelista Francisco das Chagas de Canindé. Congregações Felipe Camarão 2, Presbítero Severino Alves da Silva. Jardim dos Santos, Presbítero Marcos Marinho dos Santos. Jardim Paraíso, Evangelista Elias Severino de Oliveira. Refúgio dos Santos, Presbítero Francisco de Assis Mendes da Silva. E Subnascer de Novo, Presbítero Geraldo Vicente de Brito. Setor de número 34, Congregação Polo Boa Sorte 1. Coordenador Evangelista Nelson Pereira Câmara. Congregações Boas Novas, Presbítero Henrique Coelho Linhares. Novas de Alegria, Presbítero Mário Sérgio Alves de Souza. Santarém 2, Presbítero Rivanildo Lázaro da Silva. E Tanque de Siloé Norte, Evangelista Antônio Siqueira. Setor número 35, Congregação Polo Pajuçara Sítio. Coordenador Evangelista Rivaldo Felipe de Souza. Congregações Alto das Dunas, Evangelista Cláudio Rolim da Silva. Brasil Novo, Evangelista Amauri Francisco dos Santos. Fonte de Bênção, Presbítero Ronaldo Barbosa do Nascimento. Jardim das Nogueiras, Presbítero José Nilton Xavier da Costa. Parque das Dunas, Presbítero Josimar Dantas do Nascimento. Rio Doce, Diácono Gleidson Pereira do Nascimento. Setor de número 36, Congregação Polo Boa Esperança. Coordenador Evangelista Leônidas Salustino da Silva. Congregações Arca do Concerto, Presbítero Cristiano Cosme Rodrigues. Carvalhais de Manre, Presbítero Nilton Gabriel Borges. Grande Natal, Presbítero João Evangelista da Silva. E Nordelândia, Presbítero Maximiliano da Silva. Setor número 37, Congregação Polo Nova Aliança, Coordenador Evangelista Antônio do Carmo Júnior. Congregações Aliança com Cristo, Presbítero Francisco das Chagas Costa. Boa Sorte 2, Evangelista Arthur Marque Alves de Oliveira. Centenário, Presbítero Francisco Epifânio Barbosa. Manaim, Presbítero Silvestre Stallone Pereira de Azevedo. Monte Carmelo, Evangelista José Ribamar da Silva. Rio Divino, Presbítero Joabe Pereira de Góis. Setor de número 38, Congregação Polo Bela Vista. Coordenador Evangelista Milton Campos de Medeiros. Congregações Bela Vista 2, Presbítero João Paulo Soares de Araújo. Filadélfia, Diácono Marcos Ferreira Furtado Júnior. Leão de Judá, Evangelista Francisco Pereira Barbosa. Mário Lira, Evangelista Mário Antônio Bezerra de Carvalho. Mário Lira 2, Diácono Diego Antônio Garcia da Costa. Setor número 39, Congregação Polo Cidade das Flores,
Coordenador, pastor Moisés Soares da Câmara. Congregações: Alto Refúgio, presbítero Biratã Tavares de Paiva. Cidade das Rosas, evangelista José Alberto Vaz Figueiredo. El Elion, evangelista Joelton Avelino da Silveira. Guajiru, presbítero Nilton Alves Barbosa. Jardim Petrópolis, presbítero José Antônio Freire de Oliveira. Sol da Justiça, presbítero Almauri Félix. Olho d'Água 1, presbítero Gerry Adriano Tomás da Silva. Setor de número 40, Congregação Polo Nova Descoberta. Coordenador, evangelista Orivaldo Ferreira da Silva. Congregações: Lagoa Nova, presbítero Jairo Alvelino da Silva. Monte Tabor, evangelista João Maria Alves da Silva. Nova Descoberta 2, presbítero Vanei Alexandre da Silva. E Potilândia, evangelista Maurício Faustino Gomes. Setor número 41, Congregação Paulo Quintas, coordenador evangelista Valdir Antônio Alves Lima. Congregações: Belém Efrata, evangelista José Amadeu da Silva. Nova Jerusalém, presbítero Jocélio Ribeiro. Porta da Salvação, presbítero José Campos de Oliveira Costa. Val de Jaboque, presbítero Washington de Souza Filgueira. Setor de número 42, Congregação Polo Pajuçara 1, coordenador pastor José Wilson Barbosa. Congregações: Getsemane, presbítero José Maria de Assis. Loteamento Novo Horizonte, evangelista Danúbio Gomes da Silva. Monte Santo, presbítero Ubirajara Barros Martins. E Vale do Horizonte, presbítero Genildo Machado de Freitas.